Professor Bruno Rafael, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Band News Difusora, primeira vez em 2023, né? Ao vivo? Ao vivo aqui né? com a gente, né? Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje aqui no estúdio, né? Surpresa boa aí. Surpresa boa. E aí, Thaís, como é que a gente Ele veio recebeu aqui? puxar A gente não sua esperava, orelha. né? Ele veio puxar a nossa orelha, tá? A nossa. Eu não prometi dia que eu apareceria no Instituto, Alex. Não, mas ele já tinha esquecido. Você relembrou esse caso aqui. Ai, que medo. Professor, mas muito bom tê-lo aqui. E os nossos ouvintes, eles têm participado bastante, conversado com o senhor nas nossas redes sociais, procurado e passado temas importantes que a gente traz aqui. A gente falou na semana passada e repercutiu bastante, inclusive no nosso WhatsApp, a respeito dos esteroides anabolizantes. E ainda é assunto, ainda é palco para muita conversa, muito assunto aqui na nossa programação. Mas hoje não. Hoje a gente vai tratar de outra coisa, professor. A importância dos exercícios físicos para vários pontos da vida das pessoas e a gente chega num ponto de um adolescente que faz a prática de atividade física, a gente falou até de um garotinho que fazia isso, falou do desenvolvimento que ajudava bastante. E tem uma fase da vida em que o jovem acha que está tudo perdido. E aí a autoestima fica lá embaixo. A gente diz, não quero sair de casa, estou com espinha no rosto, não quero fazer nada. Queria que o senhor falasse também a prática da atividade física para a autoestima ficar em dia, equilibrada e tudo dentro dos conformes na fase da adolescência e também na fase adulta. Bom, Thaís, vamos conversar pela parte da adolescência, né? A gente tem um estudo publicado no Jornal Britânico de Medicina, que ele acompanhou por 15 anos uma média de 1 milhão de adolescentes, né? E eles verificaram que muitos desses adolescentes eles sofriam com baixa autoestima. E alguns tinham vários problemas também relacionados na vida adulta à não prática de atividade física, do sedentarismo, enfim. E eles constataram, através desse estudo, que conseguiriam melhorar no caso, esse problema de autoestima, né, desses adolescentes britânicos ali, com atividade física e exercícios regulares de força. Então, eles viram que os adolescentes que faziam exercícios de força naquela faixa etária dos 14, 15, 16 anos, eles sofriam menos com baixa autoestima, sofriam menos bullying também na escola ou até mesmo no ambiente familiar, e isso os ajudava em condições de saúde na vida adulta, né? Então, como você falou, tem uma fase que o adolescente acha que tudo está errado, ele sai odiando todo mundo, aquela coisa toda, as mudanças físicas vão acontecendo também nessa fase, e você ter o controle e o total cuidado com esses adolescentes nessa faixa etária, principalmente os nossos ouvintes que são pais de adolescentes, né, nessa faixa etária, entender que a prática regular de exercícios de força para eles será muito importante, de grande valia, até para que eles passem por essa fase sem grandes problemas, né, que já é uma coisa bem comum nessa faixa etária. Além da prática de atividade física, exercício de força, o que o senhor está falando, é o mais indicado para esses jovens fazer algum tipo de musculação e não apenas o aeróbico, por exemplo, para as meninas também? Isso seria importante, seria legal nessa fase? Principalmente os exercícios de força, de musculação, mas é importante também lembrar que a gente tem outras modalidades, principalmente que é feita no âmbito escolar, como a ginástica, o atletismo, os jogos coletivos, como o basquete, o futebol, futsal, enfim, esses esportes eles também envolvem força, a própria natação. Então, quando a gente encontra alguns adolescentes que eles têm a prática regular desses esportes desde a infância, a gente consegue até mesmo observar que eles têm um físico já de atletas. Sim, sim. Né? São adolescentes atletas. Então, isso ajuda bastante, principalmente a passar por esse período assim, nossa, eu estou bem com o meu físico, eu estou bem com essa autoestima, eu estou bem com a minha autoestima, e isso pode se manter até a fase adulta, desde que ele também se mantenha constante nisso. E dá para perceber até que esses adolescentes, inclusive, eles conseguiram não ter crises de ansiedade durante o período da pandemia, porque faziam a prática da atividade física no condomínio, em casa, na rua, com os colegas. Isso é importante também. Professor, qual que é o indicativo? A gente já falou do garoto de 12 anos que fazia a prática. A partir de que idade a gente podia dizer que um jovem pode frequentar uma academia ou um espaço de lazer? Essa pergunta, depois da última semana, eu não recebi nenhuma vez, não, brincadeira. Eu recebi pelo menos umas 15 vezes essa pergunta de 15 ouvintes diferentes. E a NSA, que
que é o principal órgão internacional que regulamenta a prática de atividades de exercícios físicos de força, ele já fala o seguinte: a gente já tem achados na literatura que a partir dos 6 anos de idade, algumas crianças já praticam atividade de força, principalmente ali na Ásia, na China, né? A gente encontra isso. Só que no Brasil, como a gente até conversou na semana passada, é uma questão um pouco ali de como a cultura do país lida com isso. Entretanto, a gente normalmente fala que a partir do momento em que essa criança ou esse adolescente já consegue se comportar dentro de um salão como esse, ele já pode começar a frequentar. Obviamente, sendo acompanhado por um profissional capacitado ali. Mas, como eu falei, já desde os 6, 7 anos a gente já tem achados na literatura. Mas a gente também precisa verificar a cultura do nosso país, ver que muitos pais não estão ainda preparados para colocar o seu filho a partir dos 6, 7 anos, mas mantendo ele em esportes, em atividades coletivas, ele já vai ter um bom efeito nas tarefas motoras. Eu sempre falo sobre estimular o filho, né, ou o sobrinho ou o neto em diversos tipos de modalidades para que melhore suas habilidades motoras, para quando chegar, por exemplo, num centro de musculação, num box de cross, numa sala de treinamento funcional, consiga desempenhar bem as suas tarefas esportivas ali. 4 horas e 36 minutos. E, professor, por que as pessoas, elas sentem dores crônicas? Que sentem dores crônicas, na verdade, tá? Elas podem se beneficiar com exercícios físicos. Por quê? Qual a motivação disso? Excelente pergunta. Alex, a gente tem um sistema, né, de controle de dor. Inclusive, se vocês pararem para verificar algumas coisas nos streams, por exemplo, o Netflix tem um documentário falando sobre a febre do uso de opioides, né, que eles estão cada vez mais constantes e pessoas ficando viciadas no uso desses medicamentos de controle de dor, né? E o exercício físico, ele estimula o nosso sistema opioide e endocannabinoide, que são os sistemas de controle de dor, juntamente com o cérebro ali, né, o que a gente chama de status do sistema nervoso. Através de estímulos sistematizados e constantes, o corpo consegue entender e é remodulado no sistema opioide para que aquelas pessoas que sentem dor crônica, elas comecem a reduzir os estímulos de dor e, a partir dessa redução, até chegar a cessar, dependendo do nível de dor e de qual condição que a gente está falando. Então, o exercício físico, a gente brinca que o nosso corpo ele é uma farmácia endógena, só que ele só é estimulado através do exercício físico. E aí a pessoa pode entender como funciona o seu corpo, mas para entender também tem que ter um auxílio de um profissional, professor. Perfeito, eu não posso achar que eu estou me automedicando e tá tudo certo, porque a gente às vezes entende errado algumas coisas. Então o professor Bruno Rafael sempre deixa aqui os pingos nos is certinho, mas se você quer, claro, ter contato com ele, ele sempre deixa aqui as redes sociais, e hoje ele está ao vivo conosco, o Thiago. Ponha lá as redes sociais embaixo do professor Bruno Rafael aqui nas imagens da live, por favor. Pode contar, professor, suas redes sociais aí para os nossos ouvintes. Perfeito. Eles têm a minha rede social, que eu nem posso chamar de pessoal, né? Inclusive, eu bati a meta de 10 mil seguidores. Né? Parabéns! E o pessoal fala que você comprou quantos? Eu falei, nenhum, todos vieram através do trabalho. Né? Que é o Bruno RM Rodrigues, e tem o perfil do meu instituto, né? Que também vem crescendo graças a tudo, inclusive aqui o nosso trabalho no nosso Tapago, que é o @Instituto Bruno Rodrigues. Né, que aí a gente conversa ali, inclusive a pauta de hoje foi trazida pelos nossos ouvintes, por isso que a gente está conversando sobre ela hoje. Então, Maravilha. Na próxima semana tem mais assunto, com certeza enviado por você, ouvinte, para o professor Bruno, já que você não tem coragem de mandar pra gente, mas pode ter essa conversa com ele. Na semana que vem ele está de volta. Na semana que vem ainda é abril. Na semana que vem já é maio, professor. 2 de maio. 2 de maio. Pós-feriado, então todo mundo de ressaca aqui no Alta Frequência. Vai ser a primeira vez que a gente vai ter o primeiro dia da semana útil no nosso Tapago. É Normalmente verdade. é o segundo dia. É verdade. Começando a semana ressaqueados com o professor Bruno Rafael.